amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema, ele me escutou. E falei do meu passado e me perdoou. Isto teve um alto preço que ele já pagou e mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu, era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Oh, 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 oh. Me falei do meu passado e me perdoou. Isto teve um alto preço que ele já pagou lá na cruz, e mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu, era eu. Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer o perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou, renunciou.
amigo que eu encontrei. Você encontrou esse amigo também, meu amado? A graça e paz do Senhor para todos que estão conosco nesta noite. Que amigo fiel, né? Ele é filho de Deus Pai. E o seu nome é Jesus Cristo. Nele você pode confiar, viu? Ele nunca falhou e nem falhará. Passarão os céus, a terra, o mar, as estrelas, os planetas, as galáxias, mas suas palavras não passarão. E de eternidade a eternidade ele é Deus. Amém? Que bom, amados, servir a um Deus maravilhoso como este. Eu quero cumprimentar a irmã Suzana Lúcia com a paz do Senhor, Jesus. Irmã Ivani Barbosa também, a paz do Senhor, Ivani. Sejam bem-vindas. Irmã Inalda Barbosa, a paz do Senhor para você também, minha irmã. Meu irmão Edivaldo Francisco. Oi, Edivaldo, vamos ver se dá tempo, viu? Porque a programação já está aí pronta. Vamos ver se não der, o canto amanhã. Nossa irmã Ana Cláudia Souza e meu irmão Luiz também, né? Deus abençoe esse casal abençoado, que conhecemos de longas datas. Ela é filha do nosso irmão Nequi, nossa irmã Adna, pessoas de Deus, que estão com o Senhor agora, hein? Estão na bênção. Kiko Tomé, graça e paz, Kiko, Deus abençoe você, mais um da família Tomé, né? E é tudo no K, Kiko, Kika, Carol e Charisma Santos, por causa do CH, senão se fosse Carisma, era no K também, né? Deus abençoe. Vovó Denise Lira, paz do Senhor, minha irmã, Deus abençoe também. Meu irmão Edson Raposo, a graça e a paz, meu amado. Como é que estão sua irmã Adina Simone Raposo? Deus abençoe a vocês todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você pode já entrando, deixando a sua saudação, o seu alô, para quem você quiser, e o seu pedido de oração. Eu quero continuar louvando a Deus. Cantar aqui um louvor do Armando Filho, que eu gosto muito. Quero que valorize o que você tem. O Espírito Santo se move em você. E tem uma canção que fala: se o Espírito Santo se move em mim, eu canto como o rei Davi. Oh, que maravilha. Vamos cantar nessa noite? Paz do Senhor, irmão Leonardo. Estou vendo aqui, chegando mais aqui, ó, de gente. Ah, é o seu primo? É o Léo, primo da pastora Selma. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão. Tudo bem com você? É porque temos um Leonardo na igreja. Eu estava pensando que já era o Leonardo da igreja, viu? Mas é outro Leonardo. Vamos lá. Quanto mais Leonardo, melhor. Juliana Mello e o nosso irmão Felipe, né, Ferreira estão conosco nessa noite. A graça e a paz, meus irmãos. Irmã Tilio, a paz do Senhor, minha irmã. É bem-vinda na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E vamos cantar Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Tão importante para Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, e até com gemidos
inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, e até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Mas você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Mas você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Mas você tem um valor, oh, oh, oh. Mas você tem um valor. Que maravilha, se movimente aí, você tem um valor. O Espírito de Deus se move em você. Glória ao nome de Jesus. Amém? Mais pessoas conosco, pastora Selma, Beth Almina, graça e a paz, minha irmã. Deus abençoe. Olha aí. Ele deu boa noite, olha o Leonardo aqui, viu, pastora? Para você e para mim também, viu? Me chamou até de primo, ó, que maravilha. Sou primo dele agora, né? Desde que casa comigo. Desde que casei com você, né? Que maravilha. A paz do Senhor para Carol Tomé, a família Tomé está conosco toda noite. E um abraço, irmão Keitel Reis. Cláudia Nogueira, paz, minha irmã. Deus abençoe você. Um abraço, irmã Geneida. Muito bem, glória a Deus. Rosilda Pedrosa, paz do Senhor. Boa noite, seja bem-vinda, minha irmã. Irmã Alda Maria, paz do Senhor para você também. Boa noite. Suzana Lúcia, paz do Senhor. E meu cunhado, agora tem um cunhado, tem um primo, agora um cunhado. Celso Márcio Barbosa, lá de Alagoas, Maceió. Deus abençoe, Celso. Prazer te ver e te ouvir, né? Pelo menos as letras estou vendo aqui, né? Glória a Deus, amado. Amém? Daqui a pouco, irmãos, a pastora Ação vai pregar uma palavra para nós. E ela pediu um louvor aqui do Sérgio Lopes, que eu vou tentar cantar. Esse louvor aqui faz tempo que eu não canto, eu vou tentar, viu? Tem a ver com a palavra que ela vai trazer nessa noite, que fala sobre a fé, né, pastora? Vamos ver se eu consigo. É um pouquinho alto o tom, mas vamos ver.
Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando o tempo futuro que passou. É exatamente assim quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. E se tua força não puder te fazer ficar de pé, este é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que lutar. Ao meu momento da fé chega. E aí, pastor, chega tudo aí? Vem mais, por favor. Aqui não está chegando, não. Vamos lá. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, quando o futuro que passou é exatamente assim quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. E se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé sobre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela ao que tem medo, mas ao que lutar até o momento da fé chegar. Até o momento da fé
chega. Glória a Deus. Que maravilha, né? Muito bem, pastora. Tudo certinho aí, filho? Tudo certinho, olha aí. Porque aí não está aparecendo, É. né? Estamos aqui sem retorno com o vídeo, mas vocês O não estão importante vendo. é que todos estão Estão vendo? assistindo. Muito bem. Mas o louvor quer entrar agora, pastora, para pregar. Podemos entrar, pastor. Vamos entrar então? Eu vou corrigir algumas coisas que tem por aqui. Sim. Deus abençoe poderosamente. Vamos ouvir a palavra, daqui a pouco nós voltamos para orar. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Amém. Amados, nós estamos aqui com um problema de reprodução, mas apenas para nós que estamos aqui. Mas o pastor, no celular do pastor e no celular que a minha filha está aqui acompanhando, está tudo normal. Então, por favor, amados, se houver algum problema na conexão, alguma falha na conexão, por favor, nos informe para que nós possamos aqui fazer as correções, tá certo? Amados, nós estamos mais uma vez na presença do Senhor, glorificando a Deus por todas as suas maravilhas, por todos os seus benefícios, por tudo quanto Ele tem feito em nosso viver. E amados, hoje nós vamos complementar, na verdade, o nosso trabalho, as nossas pregações acerca da fé, acerca da oração. Amados, nesses 3 últimos dias, nessas 3 últimas pregações, nós temos nos dedicado a falar sobre oração, a falar sobre a fé, a entender os caminhos da fé, a entender o que o Senhor, Ele nos ensinou a respeito de oração, a respeito de adoração e também, amados, a respeito da fé que move montanhas. Nós vimos no domingo, ontem nós fizemos mais uma vez uma retrospectiva daquilo que nós falamos no domingo. E, amados, no domingo nós falamos sobre os 3 níveis de oração. O primeiro nível, amados, em que nós pedimos ao Senhor. O segundo nível, que é um nível que ele alcança, né? Ou seja, que ele faz com que nós tenhamos um envolvimento maior nas nossas orações ou a nossa intimidade com o Senhor. E o terceiro nível, que é o de nós chegarmos a uma profundidade tão grande que nós já estamos batendo, direcionados com as nossas petições exatamente da forma como o Senhor deseja que cada um de nós façamos. E, amados, é maravilhoso nós vermos como a palavra do Senhor ela se completa em tudo. Eu estou tendo uma certa dificuldade aqui para abrir no meu computador o arquivo do estudo, mas não tem problema se ele não abrir, porque ele está hoje implicando comigo. Eu falarei assim mesmo, porque toda a mensagem ela já foi preparada hoje. Então está bem fresquinha aqui na minha mente.
E muitas vezes o Senhor faz isso porque Ele quer redirecionar a pregação de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade e de acordo com a necessidade que cada um de nós temos, amados, diante do Senhor. E, amados, a palavra do Senhor abriu. A palavra do Senhor, ela se completa integralmente. Quando nós falamos no domingo sobre essa persistência na oração, ou o alcançar um nível maior, aquele nível de maior excelência, de chegarmos mesmo a mover os céus e fazer com que as portas que o Senhor já assim colocou em nossas vidas, elas sejam completamente abertas, ela se alia, ou seja, ela tem fundamento e ela pode ser entendida como aquele rio das águas purificadoras que se encontra em Ezequiel, no capítulo 47, quando o Senhor mostra a Ezequiel aquele rio e o Senhor vai e faz a medição e naquele momento ele determina que Ezequiel, no espírito, ele entre naquelas águas. E na medida em que ele ia entrando e as águas iam subindo, então ele começava a entender que chega um nível da nossa oração, ou chega um nível do nosso envolvimento com o Senhor, que nós não podemos mais nos levar, mas as correntezas daquelas águas purificadoras começam a nos guiar pelos caminhos que o Senhor já preparou para cada um de nós. É quando o Senhor toma o total controle das nossas vidas, a ponto de transformar as nossas mentes e não mais vivermos nós, mas Cristo viver através de nós. Ontem, amados, nós demos continuidade a essa pregação, a essa imersão na palavra do Senhor, em que o Senhor, e nós fizemos uma comparação com a filha de Jairo. E aquele momento em que Jairo, aquele maioral, um dos maiorais da sinagoga, ele se dirige ao Senhor, ele se prostra diante de Jesus, ele pede a Jesus que vá na sua casa e que estenda suas mãos sobre a sua filha, para que a sua filha volte a ter vida, para que a sua filha seja restaurada. E no meio do caminho, durante todo aquele percurso, chega uma mulher que, diferentemente de Jairo, ela não pediu que Jesus viesse, mas ela foi ao encontro de Jesus. E no oculto da sua alma, no oculto do seu coração, ela guardava aquela fé de que bastava que ela tocasse na pontinha dos vestidos ou da orla do manto de Jesus, ela seria curada. E quando aquela mulher tocou, saiu a virtude do Senhor Jesus. E como, amados, Jesus, como o nosso Deus, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente. Jesus, naquele momento, ele entendeu pelo Espírito que aquele toque, ele tinha também uma mensagem para aquele homem chamado Jairo, porque estava se aproximando uma notícia terrível, uma notícia que certamente abalaria a fé daquele homem, de que sua filha havia morrido, mas aquela mulher que há 12 anos perdia todos os dias um pouco da sua vida, ela teve toda a sua vida restaurada. Por quê? Porque tocou na orla do vestido de Jesus e pela fé ela foi sarada. E, amados, quando aquele homem viu aquela presença e quando aquele homem viu aquele milagre e no momento em que chegou aquela comunicação ou no momento em que chegou aquela notícia, o que Jesus disse, crê tão somente, tem fé, crê tão somente, não desacredite. E naquele momento Jesus tira 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e, amados, segue com eles e com Jairo, porque o Senhor precisa muitas vezes afastar dos nossos caminhos todos aqueles incrédulos que impedem que nós avancemos com a nossa fé. E ao chegar naquele recinto onde aquela criança já estava morta, Jesus, ele disse: a menina não está morta, mas tão somente dorme. E naquele momento houve um burburinho, as pessoas
olharam para Jesus, as pessoas caçoaram de Jesus, as pessoas olharam para Jesus com desdém, e o que Jesus fez mais uma vez, retirou a multidão de incrédulos e disse: somente Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da criança podem estar aqui. Por que o pai e a mãe da criança? Porque eram aquelas pessoas que precisavam desenvolver a fé naquele momento para alcançar o milagre. E naquele momento, amados, quando Jesus disse, ela não morre, ela não está morta, mas ela tão somente dorme. Jesus segurou nas mãos daquela criança, na mão daquela criança e disse: menina, talita cum. Com outras palavras, ou na nossa linguagem, menina, levanta-te, ou menininha, levanta-te. E naquele momento, aquela menina levantou-se e voltou a ter vida. Sabe por quê, amados? Porque onde Jesus chega, o milagre acontece. Quando Jesus chegou naquela casa, o que Jesus estava dizendo para Jairo: Jairo, quando você se dirigiu a mim, ela já foi curada. Quando você se dirigiu a mim, o milagre já aconteceu. Agora crê em mim, não crê na multidão, mas olha para mim. Lembra-te daquela mulher que há 12 anos perdia a sua vida e vê a tua filha aos 12 anos recuperar a vida. Naquele momento houve um duplo milagre. Duas pessoas que nunca se viram, duas pessoas com histórias de vida completamente diferentes, tiveram a vida de volta, porque Jesus passou pelas suas vidas. Porque encontraram-se com Jesus. Amados, o segredo da nossa vitória é nos encontrarmos com Jesus. É confiarmos em Jesus e colocarmos nas mãos do Senhor Jesus toda a nossa confiança. E, amados, hoje nós vamos encerrar essas pregações ou esse estudo sobre a fé e sobre a oração. Nós começamos a perceber, e eu fiz propositalmente, o estudo de trás para frente é uma técnica que eu gosto, aliás, eu prefiro sempre, eu sempre quando pego um livro, eu vou ver o que é que tem no fim. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. E eu vejo sempre o que tem no fim, e depois eu me animo para chegar até aquele final. Eu quero ver o desenvolvimento da história. E, amados, eu comecei de trás para frente, do fim para o começo. Segundo o relato, ou segundo a disposição bíblica, que se encontra aqui no capítulo 11 do livro de Lucas. E também está lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz assim, começa assim toda essa história. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então, ele passou a ensiná-los: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em seguida, amados, ele diz assim: olha, imagina aí que um de vós tenha um amigo que precise recorrer a ele à meia-noite e lhe peça: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro da casa lhe responda: não me incomodes, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para dar-te o que me pedes. Eu vos afirmo que, embora ele não se levante
para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da insistência, se levantará e lhe dará tudo quanto quiser. E aí, meus irmãos, conclui: portanto, vos asseguro, pedi e será-vos dado. Buscai e encontrareis. Batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. E a quem bate, se lhe abrirá. Qual pai dentre vós, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, ele lhe dará um escorpião? Ora, se vós, amados, como é linda essa conclusão. Se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. No início do nosso encontro, quando eu iniciei minha fala, eu me referi à pregação do domingo, me referi à palavra de ontem, e hoje nós vamos focar, amados, nessa oração que foi ensinada por Jesus. A primeira coisa que nós vemos é que Jesus se encontrava orando. Nós sabemos, amados, que Jesus, durante todo o seu ministério, ele praticou a oração. A oração, amados, é uma prática que deve seguir a nossa vida continuamente. Um dos homens a quem a Bíblia, ou de quem a Bíblia se refere como um padrão de alguém que buscava verdadeiramente essa comunicação ou essa intimidade com Deus, é Daniel, o homem muito amado. Amados, Daniel tinha tanta comunhão com Deus. Ele buscava o Senhor 3 vezes ao dia. Em determinado momento, ele foi lançado numa cova de leões, porque ele não desistia, porque ele não se intimidava diante de ameaças. Para ele, o importante era estar na presença do Senhor. Um outro homem, amados, que tinha uma intimidade tão profunda com o Senhor, que foi chamado amigo de Deus. Amados, nós temos o pai Abraão, aquele a quem o Senhor buscou, aquele que tinha uma intimidade com o Senhor. Depois nós temos Moisés, aquele a quem o Senhor revelava, com quem o Senhor mantinha um contato tão estreito, que aquele homem ousadamente, quando Deus informou que destruiria todo aquele povo por conta da idolatria, ele entrou no altar e disse: Senhor, não faças tal coisa, e se tu riscares o nome deles do livro da vida, também risca o meu. Amados, é necessário ter muita intimidade com Deus para entrar no altar com tamanha ousadia. Mas o que a palavra do Senhor diz? Que é necessário que nós, que nos acheguemos ao Senhor, que nos achegamos ao Senhor, nos acheguemos com ousadia diante do altar, nos acheguemos com fé diante do altar, sabendo que aquele a quem nós dirigimos as nossas petições é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que nós estamos pedindo ou que estamos pensando. Então, Jesus, durante o seu ministério terreno, ele nos ensinou o caminho da oração. Amados, em todos os momentos em que Jesus estava prestes a fazer um grande milagre, ele entrava no altar da adoração. Ele buscava a presença do Pai, porque ele sabia que ali haveria uma resposta, de que ali haveria um mover sobrenatural do Espírito de Deus que estava sobre ele e que caminhava com ele, que o conduzia e que se movia com ele. E quando, amados, eu falo desse mover do Espírito Santo, mais uma vez eu me lembro do profeta Ezequiel, que ele teve uma visão, e essa visão é dos 4 seres viventes
que está lá no capítulo 1, e diz assim que ele viu os seres viventes, capítulo 1, a partir do versículo 4. Então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava, vinda do norte. Uma nuvem enorme com relâmpagos e raios intensos, cercada por forte luz brilhante. Amados, quando o Senhor aparece, algo sobrenatural acontece. Nós precisamos, todo o universo, toda a natureza, ela se move com a presença do Senhor. O centro do fogo parecia metal reluzente, algo semelhante a 4 seres viventes. Se deslocavam do meio da nuvem, tinha aparência humana, mas cada um desses seres também tinha 4 faces e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés eram como de um bezerro e brilhavam como bronze polido. Eles tinham mãos humanas debaixo das asas, nos 4 lados, e os rostos e as asas dos 4 eram assim. As suas asas encostavam umas nas outras. Quando se movimentavam, não se viravam, mas caminhavam sempre para frente. Em relação à aparência dos seus rostos, os 4 de frente tinham faces semelhantes às humanas. Do lado direito tinham a cara de leão, do lado esquerdo semelhantes à de boi, e as que ficavam atrás, a de águia. E aqui fala, amados, sobre as 4 faces de Jesus. Desta forma, eram as suas faces. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que tocavam uma do outro. Amados, é uma perfeita comunhão no mover do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, no universo celestial, nos céus, todas as coisas seguem a direção do Senhor. Todas as coisas dizem amém. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, amados, nós vemos que os seres viventes, que os anciãos, todos eles, e os anjos dos céus, todos eles dizem amém, porque há uma unidade. Amados, a unidade da igreja do Senhor transforma essa igreja em uma igreja inabalável. A unidade na tua casa, a unidade na tua família, a tua unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, a teu alinhamento aos propósitos de Deus transforma você, transforma a sua casa, transforma a sua família, a sua vida em uma vida de eterna vitória, porque o Senhor, ele toma conta, porque o Senhor toma a nossa frente e manda os seus anjos falarem e trabalharem em nosso favor, e o Espírito Santo, ele nos cobre com a sua proteção. E, amados, ele diz, cada um desses seres andava exclusivamente para frente. Amados, isso aqui é uma mensagem muito clara, deixando para trás as coisas que ficaram. Nós temos que olhar focado no alvo, no prêmio da nossa soberana vocação que está em Cristo Jesus. E diz mais, para onde quer. Era exatamente aqui que eu queria chegar. Para onde quer que o Espírito se movia, eles também iam e não se movimentavam. Entre esses seres havia algo semelhante a brasas ardentes. Eram como verdadeiras tochas flamejantes que se movimentavam de um lado para outro. Por entre os seres viventes, do meio das chamas, partiam fortes relâmpagos e faíscas. E estes seres viventes moviam-se com grande rapidez, iam e vinham como um raio. Amados, diz que também esta era a aparência das rodas e a sua estrutura, que brilhavam intensamente como berilo. As 4 eram muito parecidas. Na verdade, cada uma das rodas parecia estar encaixada na outra e tinham capacidade de se mover das 4 direções em que se posicionavam, dos 4 rostos de cada ser, sem a necessidade de se virarem quando andavam. E diz que
quando as rodas se elevavam, está no versículo 19, todo aquele ser se elevava, e quando parava, todo aquele ser parava. Amados, isso fala exatamente sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Isso fala sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Isso fala, amados, dessa comunhão que existe e desse poder sobrenatural do mover de Deus em nossas vidas. Mas, amados, nós precisamos entender que esse mover sobrenatural, ele se manifesta através da oração, através da nossa comunhão. Aquilo que nós falávamos sobre Daniel, quando Daniel, ele colocou no seu coração adorar a Deus, seguir ao Senhor e conhecer a Deus, a palavra do Senhor diz, quando ele teve a revelação do que aconteceria nesses últimos tempos, ou seja, ele teve uma revelação inicial do Apocalipse, amados, naquele momento, o Senhor apareceu a Daniel, aquele anjo apareceu a Daniel e disse: Daniel, homem muito amado, desde o dia que tu aplicaste o coração a me buscar e a entender essas palavras, que eu já ordenei que a resposta viesse para a tua vida. E o que é que isso quer nos dizer, amados? Que quando nós começamos, quando nós colocamos um propósito no nosso coração e nós entramos no altar do Senhor para buscar no mundo espiritual as respostas que vêm de Deus, amados, já existe uma ordem para que essas nossas respostas elas cheguem. Mas, amados, isso é uma batalha. Quando nós nos dedicamos ao Senhor, quando nós buscamos a presença do Senhor, nós entramos no nível de batalha espiritual. E, amados, o universo, os seres espirituais da maldade que se encontram na região celestial, eles fazem tudo para impedir, primeiro, a nossa oração, para impedir que a nossa oração suba aos céus, para impedir também que a nossa oração, a resposta da nossa oração chegue até nós. E, amados, nesse percurso, existe na nossa mente, existe no nosso viver, uma tentativa do inimigo de nos afastar da comunhão com Deus. É por isso que Jesus, ele diz assim, olha, na hora que você for entrar em oração, por quê? Porque os discípulos viam que ele orava. No momento em que ele multiplicou os pães e peixes, a palavra do Senhor diz que ele ficou sozinho no monte. Quando ele acalmou a tempestade, ele ficou sozinho e disse aos discípulos, vão na frente. Os discípulos não sabiam, mas Jesus durante todo o tempo estava ali vigiando, estava ali orando por eles. E na hora certa, amados, e a hora certa não foi a primeira hora da tempestade, né? Nem da noite, mas é da tempestade, não. Foi quando já se fazia chegar o amanhecer, foi na última hora da madrugada, foi no momento em que as trevas eram mais densas na vida daqueles homens, quando o desespero chegava, que Jesus veio caminhando sobre o mar, e quando apareceu, aqueles homens estavam tão angustiados e tão apavorados que disse, é um fantasma. E Jesus disse, não temas, sou eu. E outro milagre aconteceu. Pedro andou sobre as ondas do mar. Amados, isso significa que a oração, ela produz no mundo físico e no mundo espiritual um mover tremendo, esse mover tal qual Ezequiel, ele via nas suas visões, que é capaz, como o próprio Jesus disse, de tirar a terra do lugar, os montes do lugar, abalar todas as estruturas. E nós vemos, amados, um homem chamado Josué. Josué, ele foi um homem que abalou os céus com a sua oração. Josué, em um determinado momento,
quando ele estava em guerra. Amados, a guerra era tão ferrenha que Josué orou e disse: lua e sol detenham-se. E amados, naquele momento, do Oriente e do Ocidente, sol e lua pararam e o relógio retrocedeu e o Senhor só fez com que a noite caísse quando o seu povo já havia vencido todos os seus inimigos. Amados, isso é o poder da oração. Isso é o poder, amados, das nossas petições diante do Senhor. Amados, a oração é um alinhamento nosso com o Senhor. Quando nós entramos no altar e quando nós entramos no ambiente de oração, nós abrimos espaço para que Deus produza na nossa vida um milagre, uma transformação. Mas Ele traz para nós uma fórmula. Essa fórmula, amados, não é uma reza, como muitas vezes nós nos acostumamos. Qual é a diferença da reza para a oração? A reza ela é repetitiva. A reza é como se fosse um hábito, os nossos hábitos matinais. Nós nos levantamos, nós vamos escovar os dentes, lavamos o rosto, penteamos o cabelo, vamos para a nossa cozinha, tomamos o nosso café, fazemos o nosso café, tomamos o nosso café, arrumamos a nossa cama. Isso é uma rotina. A reza, ela é uma rotina. Mas a oração não. A oração, ela é uma conversa que nós temos com o Senhor. A oração é um momento em que nós nos dispusemos ou expomos o nosso coração, expomos as nossas angústias ao Senhor. Essa oração, ela tem uma orientação dada pelo Senhor. É como se Ele estivesse dizendo: você quer alcançar o meu coração, meu filho? Você precisa entender como alcançar o meu coração. Digamos que é como um marido que quer agradar a sua esposa, que quer fazê-la feliz, ou como uma esposa que quer presentear o seu marido. A esposa, o marido saiu para trabalhar, ela chega e diz assim: eu vou preparar para ele um jantar a dois. O marido, quando não tem os dons culinários, como o nosso presbítero Flávio, não sei se a nossa diaconisa Elisa está aqui, mas o nosso presbítero Flávio, ele tem o dom de fazer comidas deliciosas. Ele mora em Bezerros. E, amados, quando ele tem esse dom, ele prepara. Vez por outra, ele está brincando com a gente, fazendo um pouquinho de inveja com as comidas maravilhosas que ele faz. Quase todo fim de semana ele fica brincando com a gente agora na pandemia. Mas aí ele vai e prepara para sua esposa uma surpresa. Quando ele não tem esses talentos culinários, ele traz para ela uma rosa. Ele passa ali numa bomboniere, numa delicatessen, e ali ele compra aquele bolo de rolo que ela gosta, ou então a encanta com um presente. É mesmo assim. Ele faz isso para quê? Para agradar. Ele faz isso para conquistar, para ver no olhar da pessoa amada aquele brilho, aquele desejo de estar presente. É como se fosse uma mudança de rotina. É como se fosse, assim, uma preparação para um momento a dois, para uma conversa, para uma boa prosa de um casal que se ama. E mesmo assim, a nossa oração diante do Senhor. Amados, o que o Senhor quer é manifestar a nós o seu amor. Mas, amados, como um pai que respeita a vontade dos seus filhos, o que Deus deseja é que nós nos acheguemos a Ele com o nosso coração purificado, aberto, com o nosso coração de adorador. O que é adorador? É alguém que ama profundamente alguém, o outro alguém. E Jesus diz assim: olha, quando vocês forem orar,
vocês vão começar assim: Pai nosso, o Pai nosso que estás nos céus. A oração tem que ter uma direção certa. Esse pai é aquele Abba, pai, pai, paizinho. É quando nós entramos, amados, numa esfera espiritual que nós entendemos quem é o nosso Deus. Ele não é aquele Deus sentado num trono, velho, barbudo, com um cajado na mão, olhando para a gente com aquela cara carrancuda para tão somente nos repreender. Não. Ele, acima de tudo, é o Pai. É aquele pai que está esperando pelos seus filhos continuamente para conversar com ele. E a gente entra no altar e diz assim: Pai, Pai nosso, Pai meu, Pai adorado, Pai querido, Tu que estás nos céus. Nós reconhecemos, amados, que Ele tem o controle de todas as coisas, que Ele foi quem fez tudo, que todas as coisas, inclusive a minha vida, a nossa vida, pertence a Ele. Foi Ele quem me fez. E eu sei que Ele me fez com um propósito lindo, muito bem definido. E Ele diz assim: venha o teu reino. Com outras palavras, Senhor, aqui é a tua vontade na minha vida. Não que seja o meu reino é a minha vontade, o meu reino é aquilo que as minhas escolhas desejam, aquilo que me agrada, não. Senhor, faça em mim a tua vontade. É aquela oração, amados, tão sofrida que Jesus fez quando Jesus estava pronto para entregar a sua vida lá no Gólgota. Quando ele estava orando e disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas se não for, faça-se em mim a tua vontade. É aquela necessidade ou aquele desejo, amados, de renunciar ao nosso coração, aos desejos do nosso coração, aquilo que agrada aos nossos olhos, para agradar a esse Deus, para agradar a esse Pai. É aquele filho que ama tanto o seu pai, que faz tudo para vê-lo feliz, tal qual o pai faz pelos seus filhos, uma mãe faz pelos seus filhos. O que nós não somos capazes de fazer, amados, para ver o sorriso no rosto dos nossos filhos. O que nós não somos capazes de fazer, amados, para vê-los bem. Eu acredito que nós daríamos até mesmo a nossa própria vida pelos nossos próprios filhos. E foi exatamente isso que o Pai fez. Deu a vida do seu Filho unigênito para que nós hoje tivéssemos esse acesso a Ele. E Jesus, naquele momento, ele estava ensinando o acesso ao Pai. Pai, venha para mim o teu reino, que é gozo, paz e alegria no Espírito. Que os meus olhos, com outras palavras, não olhem para o que está nesse mundo, mas que tenham os olhos voltados para ti, que é um Pai amoroso. Amados, eu acredito que nesse momento o Senhor olha para nós, para mim, para você, e faz assim com os seus braços, aqueles braços invisíveis, e abraça a nossa alma e diz assim: ah, como eu me agrado de ti. Certamente as mesmas palavras que ele disse para Daniel: homem muito amado, filho muito amado, filha muito amada. Amados, como é gostoso sentir essa presença e sentir essa alegria do Pai pelas nossas vidas. E ele continua dizendo: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, apresenta as nossas necessidades. Mas uma necessidade, amados, não para daqui a 20 anos, porque ele diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. As nossas expectativas, amados, bloqueiam o nosso viver hoje. As pessoas ansiosas são aquelas pessoas que vivem antecipando os problemas. E Jesus, ele diz assim: olha, basta cada dia o seu próprio mal. O que ele aqui está dizendo é o seguinte: hoje eu tenho um desafio na tua vida. Vence o desafio de hoje, porque amanhã tu terás mais uma vitória. Vence o dia de hoje, porque amanhã você vai ter que vencer de novo.
Se você hoje matou um urso, amanhã você vai ter que matar um leão, até que você chegue ao fim da sua jornada. E como Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele diz assim: Senhor, cuida das minhas necessidades. Hoje, amados, eu não sei qual é a tua necessidade. Eu sei das minhas necessidades. E eu apresento ao meu Pai. Amados, em muitos momentos da minha vida eu tive algumas coisas represadas, ou algumas, como é que eu posso dizer, algumas tarefas que eu não conseguia concluir na minha vida, porque eu estava preocupada com o amanhã. Eu dizia, mas meu Deus, não vai dar tempo. Eu olhava, aquele meu hábito de olhar para o final e não para o começo. Mas aí o Senhor começou a me ensinar. E ele disse para mim, filha, vive cada dia. Qual é a tua prioridade hoje? O que é que hoje tu tens que fazer? E, amados, ele disse, prepara a tua agenda. Amados, nós como crentes, nós como fiéis a Deus, nós como servos do Senhor, precisamos viver o dia de hoje, cumprindo a agenda de hoje, vencendo o dia de hoje, cumprindo aquele propósito do dia de hoje, sabendo que amanhã a misericórdia do Senhor vai se renovar, as bênçãos do Senhor se renovarão, a presença do Senhor continuará e ele nos passará para um nível superior. Amados, não adianta, nós podemos até descer as escadas de 3 em 3 degraus, mas dificilmente nós conseguiremos subir as escadas de 3 em 3 degraus. Nós precisamos subir cada dia um degrau, precisamos evoluir cada dia, precisamos vencer esse dia, precisamos vencer o dia de amanhã. Basta ao seu dia, aquele dia, o seu próprio mal. Vamos viver o dia de hoje e vamos apresentar hoje qual é a nossa petição, qual é a nossa necessidade. Ele diz, pede o pão de hoje, porque o pão de amanhã eu já assegurei também na tua vida. Vamos confiar no Senhor, amados. Não vamos viver das expectativas do futuro, vamos viver nos dias de hoje, porque nós nem sabemos se amanhã nós estaremos vivos. É exatamente isso que o Senhor quer. O Senhor quer sarar a nossa mente, o Senhor quer nos sarar. Ele quer nos ensinar a viver, e é no altar da oração que nós somos guiados pelo Senhor, que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele vem mais. A primeira coisa, vamos adorar. Vamos chegar ao coração do Senhor. Depois vamos entregar ao Senhor as nossas petições, as nossas necessidades, as nossas frustrações, as nossas dores, mas depois vamos nos colocar nas mãos do Senhor e vamos reconhecer os nossos erros. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, as minhas falhas. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas. Como eu tenho a capacidade de perdoar também ao meu irmão ou aquele que me tem ofendido. Ou seja, o perdão do Senhor, ele é uma via de mão dupla. Eu perdoo para que eu possa ser perdoado. E nós vemos aqui, amados, nessa oração do Pai Nosso, é o único momento em que o Senhor, ele nos ensinou a tomar uma atitude, a corresponder, ou seja, é o único que você dá para receber, é o perdão. Aqui, amados, fala da nossa comunhão. Aqui, amados, fala de como o Senhor quer que nós nos identifiquemos uns com os outros. Por quê? Porque, amados, é como o Senhor estivesse dizendo, olha, antes de você olhar para o argueiro que está no olho do seu irmão, olha para a trave que está no teu. Eu estou no teu irmão tanto quanto eu estou em ti. E eu não posso operar na vida do teu irmão e nem na tua vida enquanto vocês não estiverem em comunhão. Aqui o Senhor está dizendo, avalia você a sua própria vida. Quando nós começamos, amados, a nos olhar interiormente,
Quando nós começamos a reconhecer as nossas falhas, amados, nós deixamos de julgar os nossos irmãos. Amados, nós olhamos com misericórdia para os nossos irmãos, porque nós vemos que nós somos falhos. Nós reconhecemos a nossa pequenez humana, nós reconhecemos a nossa fragilidade humana. E o que o Senhor diz é que, olha, ele jamais desprezará o abatido e contrito de espírito. O que é que o Senhor quer de nós é que nós andemos humildemente com Ele, amados. Ou seja, é na nossa humildade que vem a presença do Senhor, porque o soberbo Deus olha de longe. O Senhor não se aproxima daquele que se exalta, mas Ele exalta aqueles que se humilham debaixo da sua potente mão. E se humilhar debaixo da sua potente mão, amados, é entender as nossas fragilidades e dizer: Senhor, me perdoa. E a cada manhã renova as tuas misericórdias em minha vida, porque eu necessito, Senhor, das tuas misericórdias. E quando nós olharmos para Jesus e quando nós olharmos para o Senhor dessa forma, nós olhamos para os nossos irmãos, para aqueles que estão do nosso lado, e tenhamos a capacidade de amá-los como eles são e perdoá-los 70 vezes 7 ao dia, se necessário for. E aí ele diz mais: e Senhor, não me deixe cair em tentação, ou não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui, amados, o Senhor Jesus nos mostra que somente o Senhor, que somente a presença dele pode nos impedir de cairmos em tentação. E é por isso que nós precisamos continuamente buscar a sua presença. Por quê? Porque a carne pode ser fraca, mas existe o espírito forte. E quando nós vivemos em espírito, nós não satisfazemos, amados, as concupiscências da carne. Quando nós entramos, amados, nesse ambiente espiritual, amados, a nossa vida, ela se transforma numa vida completamente ligada ao Senhor, e existe em nós um fervor e um desejo crescente por viver cada vez mais esse ambiente de milagres, esse ambiente, amados, de comunhão com Deus, a ponto de nós chegarmos e dizermos: Senhor, eu não consigo viver sem a tua presença em mim. É exatamente essa oração que Jesus nos ensinou. É aquela oração de entrega, aquela oração de entrar no altar, de nos aprofundarmos. E quando nós chegamos nesse nível de oração, amados, aí então o Senhor diz assim: entra com ousadia. Sabe por quê? Porque quando você entra no altar do Senhor, ele não vai olhar hora. Para Jesus não tem hora. Deus não tem hora. O relógio dele é 24 horas à tua disposição. E ele diz: se você precisar, mesmo que eu, naquele momento, não estivesse nos meus planos te atender, quando você entrar no meu altar, eu vou dar a tua resposta. Ou seja, tem aquele amigo inoportuno que bate numa hora que ninguém espera. E, amados, era interessante que as casas antigamente eram pequenas, e aquelas casas pequenas as pessoas dormiam num só estrado. Então, quando todos se deitavam para dormir, ninguém podia se levantar porque todos se acordavam e tinham que se levantar. Então, era um movimento. É exatamente isso que o Senhor está dizendo. Não importa, mova céus e terra com a tua oração, mas alcance o meu coração. Meu amado, minha amada, quando você de madrugada entra no altar, quando essa igreja de madrugada entra no altar, apresentando suas necessidades, apresentando seus medos, apresentando suas petições, há um mover tão grande do Espírito Santo de Deus que as coisas saem do lugar, que as coisas se movem para atender às nossas petições. E vem o Senhor Jesus aqui e completa. E dizendo: se você não for atendido no momento em que pedir, vai mais profundo nas águas. Aprofunda-te mais, te envolve mais comigo, não desiste não. Não vai procurar em outro canto não, porque eu te amo e eu quero
entender, eu quero preparar o caminho e eu quero te dar aquilo que tu tanto pedes. Amados, os nossos filhos. Hoje eu tenho filhos adultos, eu tenho neta. E o meu filho mais novo tem 32 anos. E eu não sou uma pessoa que gosta muito de criar previsões. Por exemplo, eu tenho uma ideia de viajar, mas eu não gosto muito de marcar a data. Porque eu não sei, os dias da gente são muito imprevisíveis e eu não quero criar uma expectativa e depois essa expectativa não se cumprir. E, amados, eu tenho essa certa preocupação. Então, eu sempre fiz, assim, surpresas aos meus filhos. E mais de uma vez, amados, eu comprei presentes para os meus filhos que eu sabia que eles queriam. Que eu sabia que eles precisavam. E eu guardava. Eu gosto muito de, assim, me programar financeiramente. Eu não gosto de surpresas. Então, eu comprava e guardava para aquela data, para o aniversário, por exemplo. E eu guardava. Mas esperava e ia caminhando com os meus filhos. E quando se chegasse naquele tempo, uma visão ou uma atitude deles que eu visse que eles não estavam preparados, eu não dava o presente. E depois eu dizia a eles. Eu me lembro que uma vez eu comprei um presente, que foi um relógio bonito, e eu guardei, foi até na época de promoção. Todo mundo sabe que eu, para equilibrar minhas contas, tenho os períodos de promoção, eu compro, guardo para o Natal. No Natal, no Ano Novo, eu não gosto de fazer compras por conta da carestia. Então, guardei. E quando chegou no Natal, amados, eu não dei o presente. Porque eu vi que a pessoa não estava preparada para receber aquele presente. Um ano depois, aquele presente foi entregue. E quando eu entreguei, eu disse, faz um ano que esse presente lhe aguarda. Eu não lhe dei antes, porque naquele momento que eu ia lhe dar esse presente, você não estava preparado para recebê-lo. E sempre eu comparo, Senhor, a forma do Senhor tratar comigo dessa forma. Tem certas coisas que eu quero, mas não é o momento certo, porque Deus sabe da minha capacidade naquele momento. Tem certas coisas que o Senhor quer preparar para mim, mas sabe que se aquele momento ele vier, aquela coisa vier para mim, não vem tão perfeita como viria no seu tempo. E aos 56 anos de idade, eu aprendi que a melhor coisa é esperar o tempo do Senhor. E ele diz assim, pede, mas se você pediu ainda não chegou, insiste, mergulha mais. Vai entender, vai compreender a tua oração, vai compreender o que é que tem na tua vida que precisa ser removido para dar espaço para que tu possas receber isso que tu estás pedindo. Vai entender os planos do Senhor na tua vida. Porque a palavra do Senhor diz, o que eu te faço hoje, tu não sabes, tu saberás amanhã. Eu hoje conversava com um pastor sobre uma situação que hoje nós tivemos notícias. E aí eu disse, tá vendo, Sérgio, tá vendo que há anos atrás o Senhor nos livrou, tá vendo essa notícia que nós recebemos hoje, sabendo que se nós estivéssemos naquele tempo, vivendo aquele tempo, como seria difícil para nós hoje. Amados, nós não sabemos o dia de amanhã, porque só Deus sabe o profundo e o escondido da minha e da tua vida. Se Ele ainda não abriu a porta, espera só mais um pouquinho de tempo, que há de vir virá e não tardará. E quando vier, virá de uma forma tão perfeita, mas tão perfeita, que ninguém vai poder deixar de reconhecer que foi Deus quem fez. É quando Deus assina, carimba e diz assim, foi eu quem fiz, e o nome dele vai ser glorificado. Mas se você
entrou, mergulhou mais, se as águas estão chegando na sua cintura e você ainda não recebeu, é porque o Senhor quer trazer para você uma revelação muito mais profunda. Deus quer te dar a estratégia, Deus quer te mostrar a porta e Deus quer te livrar de algo que não será para você, para glorificar o nome dele. Amados, é quando o Senhor diz assim: vai para as águas mais profundas e deixa que o meu rio te leve. Deixa que o meu espírito te guie. E, amados, quando nós chegamos nesse rio mais profundo, nós chegamos no fim dessa passagem que Jesus disse: se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amados, o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: a maior de todas as bênçãos é a nossa comunhão com Deus, é a nossa comunhão com o Espírito Santo. É quando nós damos esse mergulho tão profundo, mas tão profundo, que o Espírito Santo de Deus abre para nós um universo espiritual. O véu se rasga. A nossa visão é aberta e nós conseguimos compreender tudo o que Deus tem para nós. Nós conseguimos compreender cada não do Senhor em nossas vidas. Nós conseguimos compreender cada sim de Deus para as nossas vidas. E nós conseguimos compreender que Ele, o nosso Deus, é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que eu um dia pedi ou pensei. O meu filho, ele se mudou. Ele hoje está morando no interior do estado, em Gravatá. A minha nora, o sonho dela era vir para Recife. E eles vieram e ela queria morar em Boa Viagem. E ele foi morar em Boa Viagem. E, amados, há poucos dias atrás, quando nós conversávamos, eu perguntei: minha filha, como você está? Ela disse assim: dona Selma, eu estou tão feliz. A senhora não faz ideia de como eu estou feliz vivendo aqui nesse lugar. E ela disse: eu precisava passar, dona Selma, por aquelas experiências para dar valor a isso que Deus está me dando hoje. Eu precisava viver aquilo para entender que Deus tinha coisa muito melhor para mim aqui. E, amados, é exatamente assim. Quando nós somos crianças na fé, muitas vezes nós estamos pedindo ao Senhor aquilo que Ele não é exatamente o que Ele tem para nós. E às vezes Ele nos permite essas experiências para que nós possamos amadurecer na fé. Sabe por quê, amados? Porque é Ele quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. São pensamentos de bem e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Mas como pode o Pai conceder o desejo do nosso coração e nos dar o fim que nós desejamos, se nós não estivermos continuamente no altar? Por isso que hoje Ele nos chama e diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, coloca em minhas mãos todas as tuas petições, todas as tuas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. O Espírito Santo de Deus, amados, que está em nós e que prescuta o nosso coração, ele vem para levar ao Pai as nossas orações, porque nós não sabemos como orar, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é exatamente isso que ele está nos dizendo. Deixa o Espírito Santo entrar. Deixa o Espírito Santo te levar. Deixa o Espírito Santo te conduzir nas águas do seu mover, que ele vai te levar para os lugares que o Senhor tem preparado para você, que são lugares excelentes, que são lugares de bem e não de mal, para te dar esse fim que tu tanto desejas. Mas tão somente entrega ao Senhor
o teu coração e que as nossas petições estejam continuamente diante do Pai. Porque, amados, assim como o céu se alteia da terra, são os pensamentos e os caminhos do Senhor ao nosso respeito, que são maiores que os nossos. Amém? Que o Espírito Santo de Deus hoje nos tenha dado a compreensão dessa oração do Espírito do Pai nosso, essa oração que nos eleva, essa oração que nos faz alcançar o coração de Deus e que nos coloca no coração de Deus e que coloca Deus em nossos corações e que nos conduz ao centro da vontade do Senhor e nos faz chegar aos lugares inimagináveis de adoração e alcançar todas as nossas petições que são entregues diante do Pai. Amém? Glória a Deus. Amados, que nós possamos aprender e continuar aprendendo como o Senhor, como falou o profeta Oséias lá no capítulo 6. Que nós possamos, amados, continuar entendendo a vontade do Senhor, para que nós não erremos o nosso caminho e para que nós possamos entender quais são os caminhos que Ele tem para cada um de nós, porque nós iremos morar no céu com o nosso Jesus. Ele nos garantiu que Ele tem preparado para mim e para você uma morada. Amém? Amém, amados. Estamos chegando ao final da nossa live. Amém. E aqui já tem alguns pedidos de oração. Vamos ver agora. Vamos, pastor. Olha, a nossa irmã, a irmã Carol, Sim. ela pede proteção para a sua família, por Tomé, por seu esposo, cada um em seu trabalho, e pede por sua vida espiritual e emocional e também por Yasmin. Edivaldo continua pedindo por Silvânia, sua irmã, sua mãe, a nossa irmã Nina, pelos seus filhos Jéssica e Emanuel. Aldenice está pedindo pela sua saúde. Ô, Aldenice, que o Senhor te restaure a saúde. Kátia Silvana está pedindo por sua família. Kika está pedindo por sua vida, por Yasmin, para que Deus as livre de todo mal e pela saúde física e emocional e espiritual. A nossa irmã Elisângela está pedindo principalmente pelo seu pai Fábio e por sua mãe Clotilde. Lourdes pede para que Deus dê um sopro nessa epidemia. Amém, Lourdes? Para que estejamos em paz. Beijos em Juju e saudações. Oh, glória a Deus. Ladijane pede pelos cobradores de ônibus que foram demitidos essa semana. Pessoas que foram contratadas para os hospitais de campanha e que estão sendo demitidos, e pelo fechamento dos hospitais. Fábio pede pela sua saúde, pede também pela sua família. E eu continuo pedindo por Renata, que é amiga de Priscila e que está ainda, né, ela é muito jovem, teve um AVC, ela está ainda em estado grave, mas pelo menos estável, que o Senhor possa restituir a saúde àquela jovem e que ela possa desfrutar do poder de Deus em Amém. Sua vida, em nome de Jesus, amém. E que o Senhor continue guardando a sua igreja e continue pedindo aos irmãos que orem e que jejuem pela igreja de Cristo em todo o planeta, porque nós estamos vivendo os dias maus de que a palavra do Senhor já havia falado. Amém, pastor? Amém. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui.
Aleluia, glória a Pai, Deus. em nome de Jesus, Alemacharabaserei. restitui, Pai, Amém, Senhor. aquilo que foi Amém, perdido nessa Jesus. pandemia, Pai. A Aramacharabaserei. saúde de muitas pessoas, o Hiremasiteremachara. trabalho, o Relemassara, emprego, machara. Senhor, É mesmo o assim, relacionamento Senhor. familiar, Vem, Senhor. o relacionamento Abençoa, conjugal, Senhor. Abençoa, pai, Senhor. filho, Abençoa, Senhor. Jesus. Abençoa, Restitui Senhor. para a dignidade Oh, pessoas Jesus, que Senhor. perderam Move, suas Senhor, a vida da tua moradias, igreja. Ao perderam, redor do Pai, mundo, o Senhor. seu ganha-pão, Oh, Senhor. que tudo Faz a isso, obra Senhor, que de as restituição. nossas Oh, vidas Deus, sejam Tu és o Deus que cheias, transforma a Senhor, maldição nosso em coração bênção, também, Pai. Senhor. Oh, Oh, Pai, Senhor, e que abre faz nossos novas corações. todas as Guarda, coisas, Senhor. Pai. Oh, Tudo está notório aos aleluia, teus olhos, glória a Deus. patente aos teus Aleluia, olhos, Pai. glória a Deus. Porque o Senhor é o grande Deus, o Todo-Poderoso de Jacó. É mesmo Pai, assim. faz maravilhas. Restaura agora, Pai, a saúde. Restaura agora, Pai, a vida. É mesmo Faz assim. maravilhas, Senhor. Amém, Jesus. Salva Amém. pessoas que estão Amém. fora Amém. do caminho do Amém. Senhor. Amém. Traz de volta os que estão desviados, Pai. E faz a obra completa, Pai. Sim, Senhor. Fazendo maravilhas no nosso meio, Pai. Abençoa os que estão, Pai, trabalhando nos hospitais, os que estão internados, cura os enfermos, Sim, Senhor. Repreende Faz isso. toda essa enfermidade, Em nome de expulsa Jesus. esse Em vírus nome de Jesus. da nossa Em pátria, nome de do nosso Jesus. Em estado, nome de de Jesus. Olinda, de Em nome de Recife, Jesus. de toda a Em área nome de metropolitana, Jesus. e Em nos dá, nome de Pai, a Jesus. tua paz, o teu shalom, a tua saúde, que é plena e é para todos sempre, Senhor. Nós te oramos, Pai, crendo no mover do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amados, estamos indo mais amanhã. Se Deus permitir, voltaremos às 6:30 da noite. Deus abençoe a todos. Ore por nós, para que o Senhor possa nos dar mais condições de trabalhar aqui. E eu peço em nome de Jesus que o grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Divino Espírito Santo repousem sobre todos, agora e para todos sempre. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus.